Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio. A aula é sobre a pintura da Idade Média, continuação do nosso conteúdo de Idade Média. A nossa aula está sendo gravada. Então vamos lá. A gente já sabe que as coisas principais, básicas, lá na Idade Média foi a iluminura, foram os vitrais, a escultura foi um pouco mais ou menos, mas a arquitetura é o que a gente tem de mais importante. Deixa eu colocar a tela cheia. É o que a gente tem de mais importante dentro da Idade Média. Nós temos, como eu coloquei lá na chamada, quem viu, deixa eu colocar isso para cá, quem viu lá na chamada, nós temos dois grandes senhores, que são o seu Cimabue e seu Giotto. O Cimabue foi o maioral, foi o primeirão de todos, e Giotto foi discípulo de Cimabue. E o mais engraçado aqui do Giotto, ele era um rapazinho de 14 anos, pastoreador, ou pastor de ovelhas. Ele pastoreava, e numa das viagens de Cimabue pela Itália fora, ele viu que tinha um meninozinho, já estou antecipando a história, lá na frente está escrito de novo. Tinha um meninozinho que riscava uma pedra com um pedaço de carvão. Ele ficou curioso e foi ver, e chegou lá, ele viu desenhos sensacionais que esse garoto de 14 anos fazia nas pedras com o carvão. Aí ele perguntou se ele queria estudar pintura com ele, que ele era professor de pintura, que ele tinha uma escola. E aí ele falou que tinha que pedir para o pai. O pai autorizou, e aí Giotto, com 14 anos, vai atrás, vai para Roma, atrás do Cimabue, e vira um dos maiores pintores da Idade Média. Só dei um spoiler do que a gente vai ver a seguir. Aí, gente, para a gente entender a pintura na Idade Média, a gente tem que saber o que é um díptico e um tríptico, tá? Então, vamos lá. O díptico, ele vem do grego, que é esse aí, significa dois e significa dobra. Então, o díptico são duas partes que se fecham e que se abrem. E esses dípticos, o tríptico também é a mesma coisa. O tríptico tem três partes. Então, na hora das missas, esses díptico e esse tríptico era colocado em cima do altar e se abria e depois se fechava. Então, vamos lá. Um díptico é qualquer objeto que tenha duas placas planas ligadas entre si através de uma dobradiça. Está aqui, ó, dobradiça, aqui no meio. A partir da Idade Média, muitas pinturas em painéis de madeira tomaram a forma de dípticos pequenos e provavelmente para uso pessoal. Gente, ó, a minha mãe tinha na nossa casa um oratório. Oratório é um armáriozinho onde a gente é católico, colocava uns santos ali dentro. Mamãe tinha um díptico, que tinha de um lado as duas santas do fervor dela, né? As duas santas com quem ela tinha mais afinidade. Ficava Nossa Senhora Aparecida de um lado, Nossa Senhora da Penha do outro, tá? Eu acredito que os luteranos também fazem uso dos dípticos e dos trípticos, tá? Os ortodoxos também. Isso só mesmo os protestantes calvinistas e os protestantes agora desse monte de religiões que vieram a partir da cisão da igreja, né? Que são os chamados protestantes, que se dizem evangélicos. Só que os evangélicos são todos nós que acreditamos no evangelho, mas isso não vem ao caso. E aí vamos lá. E um tríptico? Tríptico é geralmente um conjunto de três pinturas unidas por uma moldura tríplice, dando o aspecto de serem uma obra. Então elas têm continuidade. Ó. Qual é a diferença do tríptico para o díptico? O díptico tem imagens diferentes de um lado e do outro. No tríptico, não. O tríptico é como se fosse uma obra só e ela dá continuidade, tá? Então, essa é a grande diferença entre um e outro, além de terem duas partes, três partes. Ou somente três pinturas juntas formando uma única imagem. Considera-se uma criação cristã e atualmente não somente utilizado em atos devocionais. Espera aí que tem uma coisa aqui na minha frente. Utilizado em quadros devocionais, pois muitos artistas usam principalmente pequenas coleções, tá? Então, isso não é só usado hoje em dia na igreja, não. Também vai ser usado
de uma forma geral. Então, os dois vão acontecer na Idade Média, e um tem duas partes e outro tem três partes. Entendido isso daqui? Então, agora a gente pode ir para frente. É porque tem dípticos na obra dos artistas. Cimabue. O nome de Cimabue era Cene de Petro, ou Giovanni, tá? Giovanni seria o primeiro nome dele, Giovanni Cene de Petro. Mas ele tinha como apelido Cimabue. Não me pergunto o que Cimabue significa, que eu não sei falar para vocês, eu não tive a curiosidade de procurar. Ah, não! Sei sim. Eu procurei, tá mais na frente. Vou dar spoiler não. Foi um pintor florentino e criador de mosaicos. Então, além de pintor, ele também fazia mosaicos. Mosaico, só para vocês relembrarem, tem muito tempo que a gente teve a aula, é lá na arte bizantina, as pedrinhas coloridas encaixadas formando pinturas, né? Ele também é popular por ter descoberto Giotto, que foi a historinha que eu contei para vocês no começo. Considerado o último grande pintor italiano a seguir a tradição bizantina. Qual é a tradição bizantina que eu acabei de falar? Mosaicos, tá? Então, ele ainda é um dos que segue essa tradição. Julgado pelas suas encomendas, Cimabue parece ter sido um artista muito reconhecido no seu tempo. Era o único, né, gente? Quer dizer, tinham outros, mas assim, de grande expressão, reconhecido, que vendia e que tinha dinheiro, ele foi o mais conceituado. Aqui está a origem. Ó. As origens de Cimabue, apelido que significa cabeça de touro. É engraçado que eu troco Cimabue e Giotto. Por isso que eu fiz confusão, me perdoem, tá? Além da idade, né, gente? Eu sou anciã, lembrem disso. Foi responsável pela pintura de muitos afrescos. O que é um afresco, gente? Quem lembra? Pintura na parede, tá? Os afrescos são as pinturas feitas sobre cimento molhado. Cimento tá fresco, então afresco. Na verdade não era cimento, naquela época era só uma argamassa, tá? Tipo gesso. Nas igrejas de cima e de baixo de São Francisco de Assis, a gente encontra muitos afrescos e muitas pinturas, eu vou mostrar depois. Pode até abrir o seu microfone e tirar logo a dúvida, que aí todo mundo vai ficar sabendo. Pode perguntar, estou esperando. Bom dia, tá me ouvindo? Tô sim, bom dia, pode falar. É que você pediu um dever, quando eu te enviei o vitral, você pediu um dever, que é a iluminura, Que mas eu não sei. vocês não receberam. Eu expliquei isso no começo, porque teve coisas que eu passei para o primeiro ano A e para o primeiro ano B e não passei para o primeiro B, porque eu não sabia que eu tinha que postar nas duas turmas. Eu vou postar hoje de novo, inclusive vou colocar o link da videoaula em que eu ensino isso daí, tá bom, gente? Entendido, Tá, Douglas? Então tá, posso continuar? pode. Olá. Bom, então voltando aqui, foi responsável pela pintura de muitos afrescos nas igrejas de cima e de baixo de São Francisco de Assis. Por que é de cima e de baixo, gente? Porque uma igreja primeiro foi feita uma pequenininha, e depois para não, que foi São Francisco que fez, e depois para não se acabar, não desmanchar o que foi São Francisco que fez, fizeram a catedral grandona em cima da igreja pequenininha. Então ele acabou fazendo afresco nas duas igrejas, tá? Ele fez vitrais para a Catedral de Siena, tudo na Itália, mosaicos para a Catedral de Pisa e tendo feito trabalho para os patronos eclesiásticos de Roma. Então, o Cimabue ele ficou praticamente dentro do que se chama hoje Itália, tá? Agora, isso daqui vocês não vão esquecer nunca mais, vocês vão ter que lembrar isso daqui até o Enem, tá? Ele é considerado o criador da perspectiva. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, está aqui agora o que seria um desenho feito por ele mesmo, de Giovanni Cimabue, tá? Isso aqui é muito feio, né? Eu acho que isso aqui dá um medo, mas aqui a gente vê que realmente parece uma cabeça de touro, né? Se a gente colocar o chifrezinho aqui, ó, tá? Então, por isso que ele tem esse apelido. Cimabue liderou o movimento artístico do final do século XII, que procurava
renovar o vocabulário pictórico e romper com a rigidez da arte bizantina, demonstrando uma nova sensibilidade que se esforçava por aderir mais à realidade. Por que eu coloquei isso? Eu achei interessante porque isso daqui significa que ele foi quem tentou, pela primeira vez, criar uma perspectiva. E a gente vai ver aqui nas obras dele agora. Olha só, isso daí são retábulos. Gente, não sei se eu falei para vocês lá no começo, acho que não. Na Idade Média vai se usar duas coisas muito importantes: o afresco, que é a pintura na parede, e o retábulo, que é a pintura na madeira, tá? Então, por favor, se vocês tiverem como anotar isso daí, para vocês não esquecerem, mas qualquer coisa, o ano que vem a gente vai fazer uma revisão de tudo, eu lembro disso aí para vocês. Então, retábulo é a pintura na madeira, tá? Afresco é a pintura na parede. Esse retábulo aqui, e se vocês observarem, os retábulos de Cimabue são todos parecidos, ele só vai mudar aqui, ó, o trono da Madonna. Toda vez que falar Madonna, eu estou me referindo à mãe de Jesus, tá? Então, a Madonna está sentada na cadeira, a perspectiva dessa cadeira aqui está errônea, ela não é perfeita, parece que ela está escorregando da cadeira, ó. Se vocês observarem, ele tentou fazer uma perspectiva da cadeira de banda, mas quando ele sentou a mãe de Jesus aqui, a Madonna, ela vai cair da cadeira. E outra coisa, parece que ela está voando, ele não conseguiu colocá-la sentada. Mas pensa bem, gente, nós estamos no começo da perspectiva. Nessa daqui, como ela está de frente, olha que aqui a perspectiva está maravilhosa. Então, aqui ele já fez mais estudos, ele coloca um braço para cá, para a direita, um braço para a esquerda. Então, ele consegue acentuar direitinho a Madonna ali. Mas o rosto, gente, ó, é quase que sempre os mesmos, anjinhos também. Como é que a gente sabe que uma é diferente da outra? Aqui tem 2 anjinhos a mais do que aqui. Essa daqui eu conheço, eu vi, está no Louvre, é enorme. É daqui do meio até aqui em cima, ela deve ter uns 3 metros de altura. E aqui a gente vê a emenda da madeira, tá? Por aqui, ó, é um monte de tábua de madeiras emendada e ele foi lá e pintou em cima. Usa-se muito o dourado porque o ouro, o pó de ouro, eles conseguem ter domínio disso daí, mas a gente não tem muita quantidade de coloração. A gente vê que ele prima pelas cores primárias, azul, amarelo e vermelho, tanto nesse retábulo quanto nesse retábulo. O que é um retábulo, gente? Pintura feita sobre uma superfície de madeira. O que é um afresco? Pintura feita na parede. Então, qual é o tema primordial do Cimabue? As Madonas, ou seja, os santos em si. Outra coisa que é muito comum, essa aqui é a igreja de São Francisco, tá? Essa daqui tá no museu, mas todas as duas são imagens feitas por ele, tá? E aqui ele fez direto sobre a madeira e aqui ele foi recortado de uma superfície, na realidade. Então, a gente observa que o estilo é o mesmo, ele fez muitos crucifixos. Até porque na Idade Média se encomendava esses crucifixos, principalmente as pessoas que tinham dinheiro para ter na casa deles, porque se tivesse uma invasão nos feudos dos bárbaros, eles colocavam tudo que eles tinham de precioso dentro de um saco e saia correndo. Então, por isso que na Idade Média não se tem quadros grandiosos, não se tem obras de artes grandiosas, mas se tem muito cálice, joias, coroas, adornos de cabeça, cordões com crucifixo. Por quê? Porque o dono do feudo ele tinha que ficar preparado, né? Se fosse invadido pelos bárbaros, o que eles tinham que fazer? Correr. E aí eles catavam, passavam o braço, catavam tudo que tinha de valor e ia embora, tá? Então, essa cruz aqui, vocês estão vendo, ó, ela é diferente dessa. Essa daqui já tem um suporte, tem um santo aqui em cima, ó. Mas sempre tem santos. Gente, ó, só lembrando, para quem não é católico, que santos são pessoas. Não,
eles fazem milagres porque a gente pede a intercessão deles junto a Deus. Por exemplo, o santo fez um milagre. Porque a gente é tão pobre e pequenino para pedir as coisas para Deus, que a gente pede ao santo e ele faz a intercessão. Então, são os santos que intercedem junto a Deus Pai por nós, tá? É só uma explicaçãozinha de ensino religioso para vocês. Então, é o mesmo tipo, o mesmo estilo, porém, com algumas coisinhas diferentes. Ó, aqui tem outra. Ó. Essa daqui, gente, ela fica na Catedral de Siena, se eu não me engano. E se vocês observarem aqui do lado, ó, elas têm pinturas que provavelmente já são pinturas do Renascimento, que nós veremos o ano que vem. Mas olha que bonito. Então, você imagina o tamanho disso daqui, hein? Se uma catedral dessa deve ter um pé direito de um edifício de uns 8, 10 andares, imagina o tamanho dessa cruz aqui, tá? Não faço ideia do tamanho, não. Sei que é grande porque eu já vi algumas, mas eu não sei o tamanho. Mas deve ter em torno de 3 metros, mais ou menos, tá? Essas daqui também são de cimábano. Vamos lá. Curiosidade fofoca para vocês. Uma senhora, né, foi herdando 2 vezes o meu tamanho, tá? A cruz tem 3 metros, tem 1,50 m. Uma senhora herdou da avó, que herdou da bisavó, que herdou da tataravó. Uma herança, uma relíquia de família, foi passando de mãe para filho, para avó, tataravó, etc. Herdou um quadrinho com uma pintura de Cristo sendo, não é açoitado, mas quando ele é condenado à crucificação, que é essa que vocês estão vendo aqui. Não era uma coisa muito grande, não. E a última pessoa dona disso daí tinha esse quadrinho, isso foi o ano passado, tá, gente? Tinha esse quadrinho pendurado na cozinha, a avózinha, lá na Itália. Tinha isso daí pendurado, na Itália ou na Inglaterra? Acho que, não sei, gente, lá da Europa. Tinha esse quadrinho pendurado na cozinha. Aí, um belo dia, uma parenta, neta, não sei o que foi, estou resumindo a história para vocês, chegou e viu aquele quadro e ela estudava, ela tinha ligação com a arte. Aí ela falou assim, gente, essa obra me lembra muito um artista da Idade Média chamado Giotto. E o que ela fez? Ela pegou, avó, você me empresta daí para eu fazer uma avaliação? Aí, o que ela fez? Ela pegou essa obra, só um minutinho, tá atrapalhando aqui, tá? Ela pegou essa obra, levou para um marchand, né, um dono de galeria, e aí ele pegou e ele foi fazer uma avaliação. Aí ele levou para pessoas, né, porque na Itália tem muita gente que faz restauração, tem muita gente estudiosa em arte. Levou para ele ver isso daí. Gente, o que ele descobriu? Que aquele quadrinho que estava lá, em cima do fogão de lenha, lá na cozinha, de uma vozinha lá no interior da Itália ou da Inglaterra, não lembro, era nada mais, nada menos do que uma obra de Giotto. E aí o que aconteceu? Esta obra foi avaliada em 6 bilhões de euros. Conclusão? A família ficou milionária. Então, olha só, de repente, vocês têm aí no fundinho do baú aí da avó de vocês alguma obra de Portinari, de Cavalcante, e quem sabe vocês não estão milionários e nem estão sabendo disso, né, gente? Eu tenho certeza que eu não tenho não, tá? Mas, se vocês tiverem, vamos lá e vamos ficar ricos e ainda prestar um favor à humanidade, né? Uma obra de um grande artista. Então, isso aqui foi só uma curiosidade para vocês, tá? Aí nós temos Giotto. Aqui está o retratinho do Giotto, lembrando que ele começou muito cedo nas artes, 14 anos. Giotto foi um pintor italiano considerado o primeiro expoente da pintura renascentista, ou seja, ele é o precursor do Renascimento, porque o Giotto já está no final da Idade Média, tá? Assim que Cimabue descobre a perspectiva e passa isso aí para o mundo, o Giotto já está bem mais velho, né? Bem velho, claro. Aí o Giotto não, o Cimabue.
Aí o Giotto vai pegar todo o aprendizado, vai passar para frente e cada vez vai sendo mais aprimorado. Então, o Giotto também é considerado, gente, isso aí também vocês têm que lembrar, ele é considerado precursor do Renascimento, tá? Ó, nós ainda estamos, ó, em 1300, século XIV, o Renascimento vai acontecer no século XV. Mas como ele já vai saber um pouco de perspectiva, ele já vai começando a moldar isso daí, e depois os renascentistas vêm e só aprendem com o legado que ele deixou. Conta-se que, isso aqui foi a história que eu contei para vocês, tá? Conta-se que em 1272 ele foi descoberto pelo pintor Cimado, que viu seus desenhos sobre as pedras lisas do campo e o levou para estudar em seus estudos em Florença. Eu falei Roma, mas não, Roma não. Nessa época, o berço maior dos artistas, assim como Paris hoje é o berço maior para todos os artistas mundiais, Florença, na época da Idade Média, do Renascimento e do Barroco, era o berço de aprendizado para todos os artistas da Europa toda, tá? 10 anos durou o aprendizado de Giotto no estudo do pintor, então até os 24 anos. Durante esse período, aprendeu a dominar os pincéis, as cores e as formas e, ao mesmo tempo, desenvolveu suas próprias ideias sobre pintura. Giotto achava indispensável representar traços humanos nos santos. Já que os santos eram figuras humanas, então vamos colocar esse pessoal aí não com tanta santidade, mas sim mais humanizados. Bom, vamos lá que está acabando. Olha aqui, gente, ó. O que tem de errado nessa perspectiva? Primeiro que esse muro aqui, o muro até que está certo, mas essa árvore aqui, já que ela está lá longe, ela tinha que ser pequenininha. E os anjinhos também. Os anjos maiores teriam que ficar para baixo. Os anjinhos menores teriam que ficar para cima. Essa é a lei perfeita da perspectiva, tá? Aqui também, ó, essa imagem aqui teria que ser um pouquinho menor que essa. Olha esses dois aqui, ó, eles estão mais para trás, ele conseguiu fazer menor, mas já que essa imagem aqui do lado, que está no mesmo plano desses dois, está tão grande, aí faz com que a gente confunda. Então, esses são os pequenos erros de perspectiva para o pessoal que ainda estava aprendendo, tá? Aqui também, ó, olha aqui o erro de perspectiva aqui, ó, ele quer fazer com que essa pessoa suba aqui na escada, mas a gente não consegue perceber isso. Esse aqui também está voando, e não aqui. Ele tinha que aparecer um pedacinho do pezinho dele aqui, tá? Isso aqui acho que é a apresentação de Jesus no templo, alguma coisa assim, não lembro mais. Aqui não, aqui ele consegue dar um efeito legal de perspectiva, inclusive aqui atrás. Mas essa escada aqui, ó, a gente não consegue ver parte dela aqui por baixo. Então, são os erros da Idade Média na perspectiva, mas que já está muito bom. É a apresentação de Jesus Cristo mesmo. Vamos lá para dar tempo. A última ceia de Giotto. Gente, ó, se vocês observarem o banco, os apóstolos eles vão cair do banco, tá? Porque o ângulo que ele coloca aqui nos pés do banco, esse banco aqui não podia aparecer isso aqui, tinha que ser retinho. Esse daqui está certo, mas esse aqui está errado. Então, tem alguns erros aqui de perspectiva que são imperceptíveis para quem desenha, mas que é bem visível se a gente parar para analisar. Aqui a mesa ela tem uma ponta muito grande para cá, do jeito que eles estão nessa mesa daqui, ela teria que ser um pouco mais curta e ter um pé por aqui afora. E outra coisa engraçada aqui, que quando essa auréola dos santos, ele coloca no lugar errado. Aqui tá certo, ó, o rosto na frente, a auréola atrás. Mas aqui, para ele representar a santidade, ele teria que colocar essa auréola do lado de cá. Só que se ele colocasse do lado de cá, a gente não ia ver a cara dos apóstolos, né? Então, são aqueles errinhos que são ínfimos, mas muito pequenininho, né, gente? Para um povo que está, coitado, começando a dominar. Em compensação, aqui atrás, o que isso aqui é um afresco, tá? O que ele pinta aqui atrás, olha que perfeição. Aqui também, isso aqui também é um afresco, olha a perfeição. O afresco está todo danificado aqui em cima, mas a gente vê que ele tenta colocar uma cortina de renda aqui no fundo. Isso aqui é um papa abençoando São Francisco de Assis. Esse grupo de pessoas aqui, ó, isso aqui, gente, é descascado do tempo, né? São
problemas de umidade, mas essas pessoas aqui estão ajoelhadas num patamar, num degrau onde ele quer colocar o degrau de apoio aqui do trono do Papa. Então, isso aqui está meio confuso. Mas, para um leigo, isso aqui está tudo maravilhoso. Esse homem aqui, ele está menor porque ele é um cardeal, mas ele não pode ficar maior do que o Papa. Mas ele não faz menor só porque ele quer que mostre o Papa, porque ele é um cardeal, não. É porque ele também ele não consegue, né? Mas aqui em cima, ó, as coisas estão andando muito, muito, muito bem. Então, lembrar que a perspectiva vai começar com o Cimabue, vai ser mais aperfeiçoada ainda com o Giotto, e Leonardo da Vinci chega e completa o serviço todo, tá? Aqui também, ó, aqui a gente vê, minha aula está acabando, a gente vê aqui que esse coro de anjos aqui que estariam no céu, ele teria que ter feito uma linha, tipo um triângulo aqui para poder colocar esse povo dentro, mas tudo bem, a gente vai respeitar. Isso daqui é uma parte do afresco que foi deteriorado, então a gente só vê uma nuance aqui de tintas, tá? E de novo, dos dois lados, o que a gente vê é a presença das cores primárias. Vou adiantar. Do lado de cá, nós temos alguns erros de perspectiva, mas no total isso aqui está excelente. Isso aqui teria que ter uma linha que viesse para cá, ó, e não fosse para cima. A linha teria que cair e não subir, mas está ótimo. A ponte também, que não combina com o resto. Ele é muito bom, gente, olha só. Giotto, ele é muito bom em vestimenta, em vestes, em rostos, tá? Isso ele é muito bom. Então vamos lá, passando agora a música medieval. Não sei se vai dar tempo, vocês já fizeram um trabalho sobre isso, né? Espero que a maioria tenha feito. Não lembro se eu consegui colocar para as duas turmas, mas isso é para o próximo trimestre, então eu posso reagendar. A rápida expansão do cristianismo exige um maior rigor do Vaticano, que unifica a prática litúrgica romana no século XVI. O Papa Gregório I, vem daí os cantos gregorianos, institucionalizou o canto gregoriano através de uma reforma litúrgica que se tornou modelo para toda a Europa. Então, o canto gregoriano nada mais é do que um canto uníssono, todo mundo canta junto ao mesmo tempo, e eu acho lindíssimo, tá? Para você relaxar é muito bom. E o que a gente tem que saber da música medieval? O canto gregoriano, o canto-chão, tá? E o trovadorismo. Eu não sei se dá mais tempo, mas aí na próxima aula eu pego e continuo eu começo daqui da música medieval só para a gente lembrar. Vocês têm que saber o que é cantos gregoriano, o que é o canto-chão e o que é o trovadorismo. Tem que saber que essas três coisas aconteceram na Idade Média. Isso aí é o suficiente, tá bom? Bom, eu vou parar a gravação do meu vídeo, porque aí a gente tem